Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meus amores, vamos continuar esse conteúdo sobre os vertebrados e hoje vamos falar das aves e dos mamíferos, que são o último grupo de animais vertebrados. Então vamos aqui para as aves. As aves, pessoal, são animais descendentes dos dinossauros. E o estudo de alguns fósseis revelaram que muitos dinossauros tinham características esqueléticas, em comparação com ossos, semelhante a dos pássaros, e também apresentavam penas. As aves, pessoal, são os primeiros animais que apresentam penas. Então, essa comparação de fósseis evidenciou que os dinossauros também possuíam uma semelhança com as aves. Certo? As aves, pessoal, por terem essa semelhança com os dinossauros, também eram considerados dos grupos dos répteis, certo? Mas aí foi feita essa separação. Algumas evidências científicas que comprovam que as aves são semelhantes aos dinossauros são a presença de penas, de bico, ossos pneumáticos, que a gente vai aprender que é uma estrutura responsável pelo voo, e também o instinto maternal, entre outras evidências científicas, certo? Então aqui, como vocês podem ver, nós temos uma comparação com fósseis de dinossauros e aves, certo? Bom, como características gerais, nós temos que as aves possuem 4 membros em seu corpo, 2 anteriores, que se apresentam em forma de asas. A fertilização é interna, ou seja, os gametas são depositados no interior do corpo da fêmea. E assim como os répteis, pessoal, as aves também herdaram essa questão do ovo amniótico. Então, tudo que o embrião precisa para se desenvolver fica dentro do ovo, certo? A maioria das aves apresenta o cuidado parental com os ovos e filhotes. Então, para quem cria galinha em casa, sabe que a galinha fica guardando ali os ovos até eles chocarem, até eles eclodirem e saírem de lá o filhote. A gente viu que os répteis não apresentam esse cuidado. Eles põem os ovos, deixam lá e vão embora, certo? Então, a gente já apresenta esse cuidado parental no grupo das aves, ok? Muito interessante, pessoal, o bico das aves, que é a estrutura que eles utilizam para obter alimento, apresenta uma forma variada de acordo com o seu tipo de alimentação. E isso foi dado de acordo com a adaptação, isso representa uma adaptação das aves. Por quê? Porque de acordo com o tipo de alimento que elas iam ingerindo, o seu bico ia ser apresentado de uma forma diferente. Os bicos são duros e resistentes e não apresentam dentes. São animais que não têm dentes, certo? Apresentam diversas finalidades, como, além da alimentação, que é a principal, a defesa e também a atração sexual. Aqui nós vimos que o bico da arara, do papagaio, tem esse formato para quebrar frutas e sementes, de um beija-flor para obter o néctar das flores, de um pato, um bico achatado para obter alimento escoando a água, e de um gavião para rasgar ali a carne, certo? Além do bico, as patas das aves também exibem adaptações de acordo com o seu modo de vida. O pato, tem essa pata para impulsionar a água, a águia para agarrar presas, o tentilhão para se empoleirar, ou seja, pousar, o pica-pau para escalar a lateral de troncos e a galinha para caminhar. Bom, pessoal, como eu disse lá no início sobre os ossos pneumáticos, as aves são o primeiro grupo de animais vertebrados que apresentam voo, a representação da conquista do ar. E para que esse animal pudesse voar, eles precisaram de adaptações, estruturas específicas para permitir o voo. Quais são essas estruturas? As penas, que são resistentes ao ar, os ossos pneumáticos, que são ossos de estrutura rígida, porém são finos, ocos, não tem nenhum material dentro, e leve. Pulmões com sacos aéreos para permitir a sua estabilidade, a ausência de dentes, um
bico leve, elas também não possuem intestino para que elas sejam animais leves e possam alcançar voos. E músculos peitorais grandes, músculos que permitam a movimentação das asas, certo? Aqui nós temos a anatomia interna de uma ave. Aqui vocês podem ver, olha só, como nos animais vertebrados anteriores nós temos o cérebro, a medula espinal que fica dentro da coluna vertebral. Aqui nós temos o pulmão com sacos aéreos, o papo que armazena os alimentos antes deles seguirem para o estômago. Então o papo, eu tenho uma digestão inicial, uma digestão mecânica, e depois ela vai para o fígado, para o estômago, perdão, onde tem uma digestão química. Nós temos aí o intestino, a cloaca, que é uma estrutura que a gente vê desde os peixes cartilaginosos, que seguiu para os répteis e agora está passando também para as aves. Temos a moela também, que é a segunda parte do estômago, e o proventrículo, que é a primeira parte do estômago, certo? Aqui, pessoal, muito interessante, nós temos o desenvolvimento embrionário. Voltando à criação de galinha, vocês já perceberam que um ovo de galinha caipira, a gente tem que quebrar em um local, né, um prato, uma vasilha, antes de torrar. Por quê? Porque esse ovo ele pode conter ali rastros de sangue que indicam que aquele animal estava sendo desenvolvido, já iniciou o seu desenvolvimento antes que ele fosse retirado ali do cuidado parental da ave, certo? Aí nós temos a continuação do desenvolvimento embrionário, o embriãozinho já crescendo, ó, vocês veem que a clara ela já serve para proteger o bebê, o embrião, quer dizer, e a parte da gema ela serve como uma reserva nutritiva, é o que vai alimentando esse embrião, até que ele se desenvolva por completo e possa eclodir o ovo e nascer já um ser desenvolvido, certo? E aí, passando para os seres superiores, nós temos os mamíferos. Nós vimos, pessoal, que a sequência de animais vertebrados que nós estudamos vem de acordo com o ambiente que eles vivem. Então, os peixes são exclusivamente de ambiente aquático, os anfíbios têm uma vida dupla, a sua fase larval vive na água, a fase adulta vive na terra. Nós temos os répteis, que têm a conquista do ambiente terrestre, as aves com a conquista do ar, e agora os mamíferos, que vivem em todo canto. Nós temos mamíferos terrestres, nós temos também mamíferos aquáticos, certo? Os mamíferos, pessoal, recebem esse nome porque são animais que mamam. Nós vamos perceber que existem características que vieram surgir nos mamíferos, que não são apresentadas em nenhum dos grupos anteriores, certo? A amamentação diz respeito às fêmeas produzirem leite que amamenta os seus filhotes. Então, não é só a mulher que amamenta o seu filho, todo animal mamífero amamenta o seu filhote, certo? São vertebrados que possuem respiração exclusivamente pulmonar. Nós temos a presença de pelos, que é uma característica exclusiva dos mamíferos. Só os mamíferos têm pelo, só os mamíferos têm glândula. As glândulas mamárias, as glândulas sudoríparas, que são as do suor, as glândulas lacrimais, as das lágrimas, as glândulas sebáceas, do sebo. Nós também temos dentes especializados aparecendo apenas também nos mamíferos, certo? Então, são características exclusivas desse grupo de animais. A fertilização é interna, os gametas são depositados no interior do corpo da fêmea e eles podem ser divididos, pessoal, em 3 grupos de acordo com a forma que o embrião se desenvolve. Nós temos os mamíferos placentários, que são aqueles desenvolvidos na placenta, os marsupiais, que completam seu desenvolvimento em uma bolsa, como por exemplo o canguru, o coala, e os monotremados, pessoal, que não têm a placenta, mas que têm o seu completo desenvolvimento dentro do interior do corpo da fêmea, como por exemplo o ornitorrinco, certo? Os mamíferos placentários se desenvolvem dentro do organismo materno, numa estrutura exclusiva dos mamíferos, chamada placenta.
Eles recebem o gás oxigênio e os nutrientes através da placenta. O gás carbônico e as excretas dos alimentos são transferidos do embrião para o sangue da mãe pela placenta também, para vocês verem como é um órgão importante. Os mamíferos marsupiais, pessoal, em algumas espécies os filhotes nascem antes de estarem completamente desenvolvidos e após nascer eles se agarram aos pelos da mãe e se locomovem até uma bolsa de pele no abdômen materno, que é justamente o marsúpio, que a gente vê bem característico no canguru. Eles ficam protegidos ali nesse marsúpio e são nutridos pelo leite materno. Nós temos também, pessoal, os mamíferos que colocam ovos, que são os monotremados. Normalmente as fêmeas colocam 2 ovos em um ninho e os chocam. Após o nascimento, os filhotes se alimentam do leite materno, certo? Aí nós temos uma breve anatomia dos mamíferos, certo? Com os seus órgãos e a sua disposição, ok? Outra característica muito interessante que nós vimos nas aves e nos mamíferos é a homotermia. O que é a homeotermia? É o controle da temperatura, ou seja, os mamíferos e as aves conseguem manter a sua temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos da espécie, ou seja, não fica muito quente nem fica muito frio. Essa característica do controle da temperatura é denominada homeostase. Os animais são divididos em 2 grupos. Homeotérmicos são aqueles que mantêm a temperatura constante, independente da temperatura ambiente. Então, se a gente vive num local muito frio, o nosso corpo consegue ficar quentinho. E ao contrário, se a gente vive num local quente, o nosso corpo consegue também se manter a temperatura. Já os animais psilotérmicos, como os peixes, os anfíbios e os répteis, são animais que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se eles vivem em um local frio, o corpo também fica frio. Se eles vivem em um local quente, o corpo também se mantém quente, certo? Como homeotérmicos, como eu disse, nós temos as aves e os mamíferos, e psilotérmicos nós temos os peixes, os anfíbios e os répteis. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, por favor, nos perguntem. Até a próxima aula. Tchau, tchau!